Beleza, obrigada. David, pode começar pra gente? Oi, posso sim. Estão me ouvindo? Beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Se alguém não estiver conseguindo ver a tela, só me avisa, por favor. Bom, vamos lá. A minha apresentação gira em torno de duas tarefas relacionadas ao plug e boleto. E essas duas tarefas elas foram um pouco extensas, mas o efeito visual é pequeno. Então, só vou mostrar o que mudou no fluxo aqui. E que é basicamente na parte de cadastro do conta financeira. Então, na tarefa lá, o que era pedido era na parte da migração de ambiente, que quando o cliente cadastrava uma conta financeira em homologação para fazer os testes da integração com o plug boleto, depois esse mesmo CNPJ ele não conseguia cadastrar na produção, então isso foi alterado. Agora no banco de dados tem um identificador para saber se é homologação ou produção e o sistema deixa ele fazer isso, né? Fazer o cadastro novamente. E também tinha, nessa mesma linha, tinha a questão de um mesmo CNPJ, só que com contas de bancos diferentes, também não era possível cadastrar. Então isso foi arrumado também. E junto com essas tarefas, já vou mostrar aqui, foi feita a parte da sincronização bidirecional, que é a respeito de uma conta que já foi cadastrada e já existe no plug boleto para fazer a importação dela no sistema na hora de preencher o cadastro. Então, por exemplo, eu tenho uma conta lá que eu fiz de teste e eu removi daqui, e eu vou tentar cadastrar ela novamente, só para explicar como isso funcionaria. Deixa eu pegar aqui, conta teste. Lá eu cadastrei com esse CNPJ aqui, ó. E aí, a busca lá, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer a busca do CNPJ, do número da conta e do número do convênio, que são os 3 identificadores que ele utiliza para verificar se já existe o cadastro lá ou não. Então eu vou colocar aqui só alguns dados qualquer, como se eu estivesse fazendo um cadastro. Tá, José Bonifácio. Só colocar esses dados aqui que são obrigatórios. E eu vou tentar salvar. Ele vai fazer uma busca e ele vai dizer aqui que já existe esse cadastro lá no plano do boleto. E aí aqui ele vai te dar duas opções. Ele vai para manter os dados que já estão lá no plano do boleto, que seria importar os dados de lá para cá, ou manter os dados locais, que ele vai sobrescrever os dados que estão no plano do boleto com os dados que você digitou aqui. Aqui no caso eu quero manter os dados do plano do boleto, então eu vou clicar aqui. E ele vai fazer o cadastro, terminar o cadastro. E na hora que eu abrir novamente, ó, pode ver que ele já está com as inscrições, tudo trocado, que é os dados que ele puxou de lá, do plug boleto. E é isso, a única coisa que muda no fluxo do cadastro, do que já existia antes, é essa tela adicional, essa diálogo adicional com a confirmação de quais dados você quer manter, e mediante o que você escolher, ele salva a sua escolha. Somente isso. Beleza. O adendo só também é isso, a partir do momento que o cliente migrar para o ambiente de produção, ele não volta mais para o ambiente de teste, tá? Que tinha sido uma tarefa que tinha sido feita pelo Matheus antes. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Beleza, David, obrigada. Por nada. Gabi? Boa tarde. Tá aparecendo esse sistema aí? Tá? Beleza, então. Primeira tarefa. Aqui. Tá, foi. A primeira tarefa que eu
vai aqui no módulo de DRE, que foi feita uma alteração para basicamente o sistema ficar igual ao funcionamento do CIEM. Quando o cálculo da receita está sobre vendas e o cálculo do custo, foi adicionada essa opção aqui, sobre vendas, custo venal, que em resumo ela vai mostrar aqui nessa linha do DRE do custo das vendas, opa, esse total aqui. Eu acho que eu estava rodando na minha branch, mas enfim. Em resumo, ele vai mostrar esse custo na venda, ele vai mostrar o total da somatória dos custos dos produtos que os clientes fizerem nas vendas por diferentes origens do sistema. Então, todas as vendas que os clientes fizerem no e-commerce, gerência em vendas, ou mesmo diretamente pelo sistema, ele vai calcular aqui nessa somatória, ele vai realizar o cálculo da somatória dos custos dos itens. Então, essa opção ela é uma opção nova, foi feito para ficar conforme o CIEM funciona também. Uma outra tarefa no orçamento e no pedido de venda, foi incluído uma opção aqui, na verdade uma visualização da data do último orçamento ou da última venda, então quando o cliente selecionar, ele inserir um cliente aqui no orçamento, ele vai aparecer essa opção para perdão, esse campo para ele visualizar quando foi feito o último orçamento e na última venda também. Deixa eu mostrar aqui. Uma outra tarefa agora aqui no estoque, na NFI de entrada, na importação do XML. Aqui. Quando o cliente importar, vai ter essa opção aqui, quando ele tiver parcelas dentro da nota fiscal que ele importou, ele vai conseguir selecionar a conta para poder gerar o financeiro automaticamente, porque antes ele tinha que entrar nessa nota e fazer a edição manualmente. Então agora ele pode escolher isso aqui antes de importar o XML. E aí quando ele importa, o contas a pagar vai estar gerado na conta que ele selecionou. Aqui eu selecionei Banco do Brasil lá e ele vai gerar certinho aqui. Uma outra tarefa no orçamento também, deixa eu abrir um cadastro de cliente. Aqui eu tenho esse cliente, ele tem uma observação fiscal de teste. Quando tiver habilitado essa config, que o orçamento vem importar observação do cliente, ela já funcionava para pedido, aí agora eu fiz a alteração para que funcionasse também quando o cliente selecionasse esse cliente dentro do orçamento. Então, ele vai puxar aqui quando for selecionado no orçamento. Deixa eu abrir. Agora, uma outra tarefa no Venda Touch. Eu tenho esse produto principal. Deixa eu abrir a grade dele aqui. A correção basicamente é que o produto, quando ele tinha uma grade, o cliente não estava conseguindo inserir essa grade pelo código quando ele insere no Venda Touch. Então, por exemplo, eu peguei o código de um produto, que é esse aqui, o cliente estava precisando selecionar o produto, selecionar a grade e fazer dessa forma, ele não estava conseguindo inserir pelo código, então eu copiei o código da grade, ele já vai inserir automaticamente. Funciona também tanto se for o código SKU quanto o GTIN EAN. Uma outra tarefa, foi feita uma correção no manifesto. Essa empresa. Estava dando um erro quando o cliente ele selecionava as informações de pagamento aqui. Quando o pagamento era visto, o sistema ele exibiu uma mensagem que não deixava o cliente salvar sem que tivesse preenchido as parcelas.
Então eu fiz a correção, agora quando o cliente seleciona a vista como o governo rejeita, quando ele informa essas informações, eu deixei desabilitados os campos para não ocorrer erro de preenchimento por parte do cliente, e aí quando ele insere o pagamento à vista, ele vai conseguir autorizar normalmente o manifesto. Uma outra tarefa, no caso de matriz e filial, eu vou aqui para minha matriz, eu tenho 2 empresas que são as minhas filiais, foi criada uma configuração adicional nova, que é essa de realizar compartilhamento com as filiais ao salvar o produto, que se habilitada, quando o cliente estiver na matriz e ele for criar um produto novo, quando ele clicar em salvar, o sistema vai redirecionar para essa tela, já vai vir com o produto que ele acabou de cadastrar aqui na matriz, e aí ele vai conseguir compartilhar para uma ou mais filiais. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com as 2, aqui é o valor que eu cadastrei, e aí ele já vai fazer esse compartilhamento automático, sem ele precisar ir na tela de produto compartilhado, já vai ser feito quando ele salvar. A partir disso, dentro da filial, ele vai conseguir inserir os produtos normalmente, os que tiverem compartilhado. Uma outra tarefa que foi criado uma nova permissão de usuário aqui em comercial, excluir orçamento. O padrão dela é true, eu deixei desmarcado aqui só para mostrar. Então, quando ela está desmarcada, né, quando o usuário não pode excluir o orçamento, ele fica com essa opção aqui desabilitada, e por dentro do orçamento o botão também ele não consegue clicar. Aqui no orçamento também foi feito um filtro novo, uma nova opção de filtro por código, em que o cliente consegue filtrar por essa opção aqui. E uma outra tarefa no Venda Touch também, que foi feito a opção de eu inserir essa opção aqui, que o cliente pode selecionar alguma tabela de preço. Antes ele não aparecia isso, se ele tivesse um produto que tem mais do que uma tabela de preço, ele não conseguia, ele só pegava o valor principal. Então agora aqui aparecem as opções, e aí ele consegue utilizar aqui ele preferir. Das minhas tarefas eram isso. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Gabi, obrigada. Bernaducci? Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Vou compartilhar a tela aqui. Bom, a minha primeira tarefa é na parte do cadastro de cliente. Foi pedida uma opção para quando o cliente marcar como cliente estrangeiro, já preencher automaticamente o CEP como tudo zero e a cidade como exterior. Então, só que ele só vai preencher isso se tiver vazio os endereços. Então, se eu tenho um cliente já preenchido, o cara clicar sem querer por acidente aqui, não vou sumir com as informações dele. Então, é só o caso de não estar vazio, de estar vazio, ser um cliente novo, para estar preenchendo para zero. Outra das tarefas que eu fiz foi a parte de importar produto. Agora ele permite, quando você vai importar uma planilha, tem a opção do cliente importar o saldo do estoque. Então ele já vai identificar a coluna para trazer aqui e ele vai importar. Se eu não atualizar os produtos, ele vai inicializar um saldo novo junto com o produto novo que ele está criando. Se marcar para atualizar os produtos, ele vai criar dos produtos que são novos, né? E dos produtos que existirem, ele vai editar o saldo para o saldo que está na planilha. Então vai fazer um ajuste, uma entrada, uma saída, né? De acordo com o que precisa para ficar com aquele saldo que está na planilha. Então, tomar bastante cuidado, porque isso pode alterar o saldo de todos os produtos do estoque do cara. Mas foi o que foi pedido na tarefa, então ele vai estar importando e editando conforme está na planilha as informações. Outra opção
referente a essa configuração da ordem de serviço, de permitir o código de tributação vazio, quando ela está marcada agora, quando você tem uma ordem de serviço aqui, quando você vai transformar ela em uma NFSE, o código de município ele não é mais obrigatório se a configuração estiver ativa. Se a config estiver desligada, ele continua sendo obrigatório. Então, se eu vier aqui e desmarcar a opção, ele vai ficar como obrigatório aqui o campo e não deixa eu enviar sem. Então, se eu vier aqui, ele vai continuar obrigatório igual era antes. Se eu marco a opção, ela vai ficar opcional. Ainda tem um alerta para avisar o cliente se ele tem certeza que é isso mesmo que ele quer. Então ela não é mais obrigatória. Se ele clicar em sim, ele vai estar transformando da mesma forma, sem essa opção preenchida. Como é um campo opcional já na NFSE, ele virou um campo opcional de acordo com a configuração aqui também. Na parte do cupom, eu fiz uma outra tarefa que foi adicionar no ICMS desonerado algumas opções do que ele pode preencher. Aqui, deixa eu pegar aqui. Então, as opções do motivo da desoneração, antes ele tinha só 3 opções aqui, eu adicionei as outras, para ele poder selecionar, e também com os títulos, para ficar mais fácil dele identificar qual que ele tem que usar. Outra das tarefas que eu tinha era na venda. Quando o cliente fazia uma venda e ela tinha um acréscimo, essa venda gerava a percentual de desconto errado. Então, ele vinha aqui, você ia colocar um acréscimo, ele acrescentava normal, só que se eu colocasse um percentual de desconto, ele calculava o percentual certo, só que o valor do percentual aqui ficava errado, ele ficava 45, alguma coisa, nesse exemplo. Agora ele está calculando certo esse valor. Aqui. Outra das tarefas também é a respeito da venda. Quando você faz uma venda, esse produto aqui ele está com uma tabela de imposto com ICMS desonerado. Se a configuração dos documentos fiscais estiver para descontar o valor do ICMS, ele não estava considerando isso na hora de transformar em nota fiscal. Então, quando você vinha para transformar, ele gerava com o valor de R$100 também ali, o valor total da venda, e não no valor com o ICMS desonerado descontado, né? Agora ele já faz isso automático, não precisa ficar mais abrindo e fechando a venda. Eu acho que eram essas as tarefas que eu tinha para apresentar. Alguma dúvida? Beleza, Léo, obrigada. Imagina. Viciário. Boa tarde. Só compartilhar a tela aqui rapidinho. Tá dando para ver a tela? Beleza. A primeira tarefa que eu tenho para mostrar aqui, ela é referente aos ícones, principalmente aqui na parte do pedido de venda e do pedido de compra, já vou deixar aberto aqui. Basicamente, a parte do estoque, ele tinha um probleminha que se caso eu viesse aqui no pedido de venda e fizesse o estorno para desbloqueio delas em lote, ele não estava atualizando o íconezinho e os tooltips, só do estoque, a do financeiro ele desmarcava, mas o estoque não, tinha que ficar recarregando a página. E aqui para a tela do pedido de compra também foi feito esse ajuste. Então, assim que clica para estornar ou para gerar o estoque, ele já vai atualizar na hora o tooltip. Foi feito aqui também na parte do pedido de compra o filtro para adicionar a busca por código, assim como foi feito no orçamento, que a Gabi estava mostrando. Você consegue fazer a busca por código, pelo fornecedor. Ele considera também o status. Se eu desmarcar aqui e colocar, por exemplo, finalizado, ele vai considerar junto com o filtro do código. E um outro ajuste que foi feito foi na parte da etiqueta de transporte para a nota fiscal. Essa nota que eu já deixei ela montada para adiantar. Quando está informado um transportador, agora se você gerar a etiqueta de transporte dele,
ele vai ter ali a informação. Na tarefa constou apenas a razão da transportadora, foi o que foi adicionado. Nesse caso aqui, não estou conseguindo ser autorizada a nota aqui na lab, então por isso que ele não tem os dados da chave de acesso. Mas se for uma nota autorizada, ele vai gerar normalmente com a chave de acesso dela. Deixa eu ver se eu consigo gerar aqui só para mostrar. Aí essa daqui que está autorizada ele gera normalmente. Não tem os dados de transporte de transportadora, porque essa nota autorizada ela não tem essas informações. Só essa nova que eu fiz para mostrar. De mudanças visuais que dá para mostrar seriam só essas questões mesmo que eu tenho para apresentar. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Léo, obrigada. Nada. Matheus? Estão vendo agora? Tá, beleza. Vou compartilhar aqui. A primeira tarefa que eu vou mostrar foi uma bem rápida, na verdade, referente a alguns problemas em cadastro geral de cliente em outras partes do sistema, que não fosse o cadastro dele mesmo, né? Eu vou mostrar aqui pela venda, mas foi em praticamente todos os lugares que usa essa dialog aqui. Tá? Então, estava tendo um problema tanto aqui quanto no cadastro de vendedores, que na hora que a gente ia fazer o salvamento dele, ele validava alguns campos que não é necessário. Por exemplo, o e-mail aqui do vendedor, ele era validado, então se eu tentava salvar sem, além de dar erro nesses dois campos obrigatórios, ele também dava erro no e-mail e acabava bloqueando o cadastro aí. Isso era um problema na validação do campo mesmo, do e-mail, que não aceitava em branco, né? Então foi removido isso. Para o cliente aqui, mais ou menos a mesma coisa, e também tinha uma questão no limite de crédito, se eu não me engano, que ele não iniciava aqui com 0. Então ele acabava ficando em branco também, o sistema não aceitava e causava um erro aí na hora de salvar. Tá? Então só um ajuste em todas as telas que usam essas dialogs aqui. Outra tarefa que eu vou mostrar seria uma nova parte aqui nos cadastros referente à ordem de serviço. Foi criada uma tela aqui para o tipo de equipamento, que antes você tinha que cadastrar. Aliás, isso aqui ainda não existia no sistema, desculpa. É um tipo de equipamento, porque já existe, né, os equipamentos que a gente já usa na ordem de serviço. São alguns tipos, algumas configurações que vão ser feitas para os equipamentos que vai ser usado. Tá? Então, inicialmente a gente tem a tela de listagem aqui. Ele vai mostrar todas que aquela empresa tem, né? Então tem alguns tipos aqui, os campos, tudo. Tem esses ícones aqui que eu já vou mostrar como que funciona e algumas ações que podem ser feitas. Tá? Ainda que o filtro dessas colunas é feito por esse ícone, esse botão. Então eu posso não mostrar o campo-chave. E eu posso não mostrar a situação também. E ele vai se reorganizando conforme você seleciona. Ok? Na criação de um novo equipamento, ele tem um aviso, né? Você consegue inserir aqui o tipo, que seria tipo um título dele, né? Um nome principal aí para esse tipo de equipamento, o nome do campo-chave, o campo principal dele aí, e você pode adicionar mais alguns campos adicionais em uma lista aqui. Você vai adicionando, ele vai inserindo aqui, você pode deixar ele obrigatório ou não. Pode editar também e excluir normalmente aqui. Além disso, parecido aí com os campos adicionais, tem uma checklist também. Mesma lógica, né? Ele vai inserindo aqui embaixo, você consegue editar e excluir. Beleza? Salvando eles, vão começar a aparecer nessa lista. Se ele tiver tanto os campos adicionais quanto a checklist, os dois vão ficar marcados aqui. Se ele tiver apenas os campos adicionais, o outro fica apagado e vice-versa aqui também. Se não tiver nada, também fica os dois números aqui. Tá, acho que é basicamente isso aqui na parte dos tipos de equipamento. Depois, nas próximas sprints, a gente vai ter um pouco mais de coisa para mostrar, mas por enquanto é isso. A outra parte que eu vou mostrar seria no CIEM agora.
especificamente na nota de serviço, foi feito um ajuste, um novo preenchimento, na verdade, para alguns serviços do tipo 12, que são a prestação de festa, se eu não me engano, em que serviços de diversão, entretenimento em geral, né, teatro, cinema, essas coisas, que esses tipos de serviços agora eles precisam de algumas informações a mais do evento que vai ser feito, né? Isso seria para a nota nacional. Então, selecionando qualquer serviço aqui de início 12, ele vai ter essa configuração, e ele também precisa ter a configuração de omitir o código de tributação do município, né? Isso é opcional, na verdade, mas ele pode omitir esse código de tributação na hora de inserir os impostos, e ele precisa ter também algumas configurações para o Simples Nacional aqui do regime tributário, que você pode configurar também. Tá? Mas, de qualquer forma, com o código 12 aqui, na hora que eu vou inserir, aqui eu preencho normal. Se tiver a configuração do código, não precisa preencher aqui, ele vai vir apagado, esse código municipal. O restante é o preenchimento normal aí. E depois que você confirma, ele pede os dados do evento, que agora sim é o que você vai detalhar o evento que vai ser feito, né? Seja alguma festa, alguma coisa do tipo. Então ele pede algumas datas, algum código que pode ter aí com o município, né, o lugar que vai ser feito, uma descrição geral dele, a cidade que você pode selecionar pelo botão aqui. Então, normal, igual os outros locais aqui do sistema. Ele vai preencher aqui já. Um CEP, endereço, bairro e simples é um preenchimento básico aí dos dados. Você confirma e aí o restante continua do mesmo jeito. Na hora de enviar isso para o Plug Notas, isso vai ali no JSON. E eles já vão incluir na nota nacional também, se for do tipo correto. Beleza? Mas é basicamente isso que eu tenho para apresentar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Beleza, Matheus, obrigada. Não é nada. Sergino? Boa tarde. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver ou ainda não? Tá. Vamos lá. A primeira tarefa que eu tenho para apresentar é uma questão na nota fiscal de entrada, quando você vai fazer de forma manual. Ele está tendo um problema, né, a questão do imposto, que tanto no IPI, PIS e COFINS, quando é selecionada uma situação tributária e quando você colocava um valor e clicava fora do campo, ele estava voltando para a principal aqui. E também uma outra questão é o cálculo, que ele estava arredondando. Quando você colocava um valor picado, ele estava arredondando, ele ficava como 1, por exemplo. Tá? Tanto no IPI, PIS e COFINS, ele fazia a mesma coisa. Uma outra coisa que eu tenho também é na parte da NFC, que quando inserido um produto, que ele não estava limpando esses campos. E também uma outra coisa, quando ele tem impostos, ele tinha aqui o ICMS, por exemplo, ele não estava aplicando eles para a tela de totais aqui, apresentando os valores. Tá? Foi ajustado isso também. Uma outra questão que também foi ajustado foi a parte dos links de ajuda do GA, tanto para o GA, o emissor nota e o AE, ele já está sendo aplicado para o novo layout, tá? Aqui certinho. Uma outra questão é a parte da mensagem, quando você vai tentar remover um contato, que ele é o principal e ele é favorito. Ele estava com um erro de digitação aqui, foi ajustado isso daqui, que está na outra branch. Mas basicamente o que eu tenho para apresentar era só isso. Tem alguma dúvida? Beleza, obrigada, Sergino. Não. Sabrina?
compartilhar aqui. Tá? Estão vendo? Bom, nessa sprint eu finalizei aqui no Gerencie Vendas a parte do cadastro de clientes e também algumas alterações de layout que foram redesenhadas pelo Gustavo e eu implementei aqui no aplicativo também. Travou. Aqui na parte do cadastro de clientes foi refeito aqui os cards, os novos ícones também, e foram adicionadas algumas informações a mais que não tinha antes, como telefone e e-mail, aqui também. Só essa alteração de layout nessa listagem. E aqui também na visualização do cadastro do cliente foi refeito aqui como que era a tela antes, né? Então teve essa alteração também. E alguns campos que antes não eram exportados do GA para o Gerencie Vendas, então foi aqui a parte de contatos. O número também foi separado para exportar sem ser junto com o endereço, que antes tinha uma vírgula aqui no final e colocava o número concatenado. Então foi feita essa modificação aqui, por causa do cadastro que a gente vai ser feito aqui dentro do Gerencie Vendas também, que eu vou mostrar daqui a pouco. E também a parte que foi ajustado, que antes não enviava a imagem do cliente, a foto que é adicionada lá dentro do cadastro. Então foi ajustado isso também, e ele vai aparecer ali na identificação do cadastro. Aqui para liberar o cadastro de um novo cliente, ele é mediante configuração. Então eu vou acessar aqui. Tem que habilitar aqui essa opção, permitir vendedor cadastrar clientes. Essa tela aqui também, o Wesley já tinha mostrado nas sprints anteriores, ela vai ter a mudança no layout. Aí eu só adicionei aqui uma nova configuração para depois ser adicionada quando ele finalizar lá a outra tarefa. Então eu habilitei o cadastro de clientes, aí vai aparecer aqui a opção de mais para a gente conseguir fazer o cadastro aqui dentro. Então ele vai pedir primeiro o tipo de pessoa física ou pessoa jurídica. Não interfere no cadastro, não vai ser salva essa informação, mas vai interferir nos campos que vão ser exibidos. Por exemplo, aqui pessoa física, ele vai mostrar como CPF, RG, nome, e-mail e telefone. Se a gente voltar e escolher pessoa jurídica, ele vai aparecer CNPJ, razão, inscrição estadual e o tipo de contribuinte também. Aqui dentro do cadastro, então, no caso do CNPJ, a gente também tem a busca para completar o cadastro automaticamente. Se já tiver algum cadastro com o mesmo CNPJ ou CPF, ele também vai avisar. E aqui na busca, ele já vai preencher as informações. Então, aqui continuar, ele validou, preencheu o endereço também. Aqui no continuar, se eu tiver algum campo também que é obrigatório e não preencher, ele vai dar o aviso, os campos que faltam preencher. Aqui o endereço, o CEP também a gente pode buscar. Se ele estiver preenchendo manualmente, por exemplo, um cadastro CPF ou um CNPJ que não encontrou os dados, ele pode preencher aqui e buscar o CEP depois. E aqui nas informações adicionais a gente tem como vincular um vendedor padrão para o cliente, que ele vai abrir os cadastros que vieram lá também do GA, e preencher uma observação interna. Esse vendedor aqui, se a gente tiver vinculado lá um vendedor padrão nas configurações, ele já vai vir preenchido também. Aí ele vai poder excluir, né? Se ele vier assim, ele pode excluir aqui depois. Ou se tiver também a configuração habilitada lá para não permitir editar o vendedor na venda, a gente também não consegue trocar aqui o vendedor do cadastro do cliente. Aí ele vai ficar sempre fixo a esse vendedor. Então aqui ele não vai ter o X para excluir. Então aqui eu vou salvar. Cliente salvo.
E os novos cadastros, eles vão ficar aqui com essa nuvenzinha que não foi integrada ainda. E aqui a gente tem a opção de editar, somente ele. Então, os cadastros antigos a gente não consegue editar, os cadastros que foram exportados do GA. E a partir do momento que eu exportar esse cliente aqui também, eu não vou conseguir editar ele mais aqui no aplicativo. Então, se eu editar aqui, ele já abre com as informações preenchidas. Outra questão aqui também, se a gente escolher pessoa jurídica, por exemplo. Deixa eu preencher aqui. Quando a gente voltar, ele aqui na tela, que quando a gente voltar, pode ser que as informações sejam... Quero continuar mesmo, ou cancelar, né? E aqui ele vai trocar apenas se eu trocar o tipo de pessoa. Então ele vai limpar o cadastro. Como era pessoa jurídica, se eu escolher de novo, continuo com o que eu preenchi antes. Se eu voltar e escolher pessoa física, ele vai limpar as informações do cadastro. Então aqui, como era edição, ele permanece o que eu tinha salvo antes. Esse cadastro de clientes ele também foi adicionado aqui na venda. Aqui, quando a gente vier para escolher já um cliente, já vai ter a opção de cadastrar um novo aqui dentro mesmo. Aí, os mesmos passos. E assim que eu finalizar aqui o cadastro de cliente também dentro da venda, ele já vai ser selecionado automaticamente aqui nessa venda que eu estou montando, né? Aquele cliente também que eu cadastrei, eu já consigo escolher ele aqui. Então, eu posso fazer uma venda com os clientes cadastrados. E quando eu exportar para o GA, ele vai exportar já o cliente e as vendas. O cliente ele vai ser exportado automaticamente. Então, eu vou fazer aqui uma venda com o cliente que eu tinha cadastrado. E aqui agora na parte da sincronização, foi adicionada aqui a parte de exportação de dados do cliente também. Então, se a configuração estiver desmarcada lá para cadastrar cliente, ela nem vai aparecer aqui. Aqui, aproveitando sobre a parte da sincronização, essa tela também foi refeito o layout, foi feita a modificação, mas as funcionalidades continuaram as mesmas. Então, se a gente exportar, ele também vai abrir aqui uma modal para a gente escolher se vai exportar pela data de criação ou a data da venda e escolher a data também. Outra questão também que foi adicionada aqui no aplicativo foi a importação de cidades para fazer o cadastro de clientes lá que antes não tinha. Então agora quando a gente fizer a primeira importação, já vai ter esse registro das cidades no aplicativo. Então toda vez que importar, ele vai buscar na base se tem alguma cidade nova para fazer a importação. Então sempre a primeira importação do aplicativo agora, ela vai ficar um pouco mais lenta, porque vai cadastrar todas as cidades da base. Então aqui eu vou exportar a venda que eu fiz agora. Então aqui exportação de vendas finalizadas e de clientes finalizada, que também tinha cliente para exportar. Aí se eu vier aqui na parte de vendas, né, para importar a venda no Gerencie Vendas, ao abrir essa tela, ele já vai importar automaticamente os clientes novos, mesmo tendo venda criada para ele ou não. Porque a gente vai precisar desses clientes depois para fazer a importação da venda, se já tiver algum vínculo. Então, ele cadastrou aqui um cliente que eu cadastrei. Se eu buscar aqui, é esse segundo aqui. Esse aqui eu tinha cadastrado antes da apresentação. E se a gente importar aqui também essa venda, ele já importa com o vínculo do cadastro novo. Esse aqui. Outro local também que a gente pode fazer a importação das vendas, se não quiser ficar abrindo sempre aqui pela tela de vendas, não tiver venda nova para importar e quiser só importar o cadastro de clientes,
também tem um caminho aqui pelo cadastro, que seria em mais opções, importar clientes do gerência e vendas. Então pode ser importado dos dois locais. Aqui não tenho novos cadastros. Aí se tivesse, ele vai mostrar aqui quantos que já foram importados e vai fazer o cadastro também. Então aqui, depois que eu exportei o meu cliente, ele não tem mais a opção de eu editar e nem a opção de, e nem o ícone aqui, que ele não foi sincronizado ainda. Eu só consigo visualizar as informações do cadastro. Se tem mais alguma questão? Acho que seria isso mesmo que eu tinha para mostrar dessa parte. Beleza, Sá, obrigada. Por nada. Wesley. Quem estiver vendo, me avisa que eu espero um pouco, tá? Isso. Bom, sprint passada eu mostrei o fluxo de venda Touch. Nessa sprint, como eu comentei, eu vou mostrar um fluxo de venda mais enxuto ainda, que é o fluxo de venda PDV. De PDV, tá? Deixa eu só pegar o código de barra. Bom, igual o anterior, aquela tela, se vocês perceberem, é a mesma para os dois. O anterior, a gente clica ali embaixo, faz a leitura dos códigos de barra. Vou fazer mais um aqui, mais um item. Ele vai adicionando aqui embaixo, ele vai adicionando de cima para baixo, para a gente sempre ver o último item que foi adicionado. Se eu ler o mesmo código de barra 2 vezes, por exemplo, ele adiciona um a mais aqui na quantidade, tá? A gente vai colocar um feedback visual melhor aqui para quando só editar a quantidade, porque eventualmente só muda ali e não fica tão amigável assim. Bom, como eu falei, é extremamente enxuto, para ser rápido mesmo, para ser prático. Essa outra tela aqui, a gente não mudou nada nela basicamente, só uma coisa básica, coisa de layout. Funciona exatamente igual ao fluxo anterior, os dois fluxos anteriores, na verdade. Deixa eu pagar aqui para mostrar um outro comportamento. Quero imprimir. Aqui nas configurações, a gente tem essa área da tela de descanso. No meu aqui está para 1 minuto, eu vou colocar 1 segundo para a gente não ficar esperando. Eu já mostro o que é. Basicamente é um tempo de inatividade. Para qualquer eventualidade, sei lá, o cliente não tá mais passando os produtos e tudo mais, a gente tem aquele tempo ali configurável, que ali estava para 1 minuto, para mostrar esse pop-up aqui que eu vou abrir agora, que ele vai ser bem rapidinho, por isso que eu não abri ainda. Tá? Esse pop-up ele vai vir com esse contador aqui com 30 segundos, e se eu não vou fazer nada, se eu não fizer nada, ele volta para a tela inicial para liberar o ponto de venda para uma próxima venda. Tá? E se ali eu clicar em qualquer lugar da tela, eu continuo a venda e posso fazer certinho. O contador ele reinicia, como eu falei, tá com 1 segundo para mostrar, por isso que tá um comportamento esquisito aqui, tá? Bom, basicamente é isso que eu tenho para mostrar. Alguém tem alguma dúvida? Eu. Oi, Wesley, tudo bem, Adai? Esse aí é para qualquer dispositivo? Sim. Os dois foram pensados, tanto o fluxo de venda Touch quanto o PDV foram pensados para rodar no celular quanto nas maquininhas. Mas esse aí é voltado para o autoatendimento, pelo que eu entendi, né? Isso. Os dois. Esses dois fluxos, o Touch e o PDV. Ah, por isso tem um representante ali. Aí se eu quiser deixar ali
totem, a pessoa vai conseguir Isso. passar as vendas. Sim, por isso que a tela inicial é diferente, não é igual a da Sabrina, que já começa, igual a que a Sabrina mostrou, que já começa nessa tela aqui, né? Para entrar aí, né, no gerenciamento tem que ser o ADM, agora no outro vai direto para o código de barra. Exatamente. E para lembrar só o pessoal do suporte, clicou e segurou nessa parte azul aqui, aparece esse pop-up, tá? Ah, que legal. Top. Muito top. Mais alguma dúvida? Bom, beleza. Obrigada, Wes. Que isso? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, então. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos um ótimo final de tarde e um ótimo feriado também.